Livro Reencarnação e Vida, capítulo 35, médio espanhol Amália Domingos Soler. Quanta sombra! Entre as muitas pessoas que me visitam, ficou-me gravada a imagem de Teodora Ortiz, uma mulher muito simpática, muito bem educada e muito espírita. Prometeu me escrever assim que chegasse a Madrid e cumpriu sua palavra, dizendo-me o seguinte em sua carta. Recordar-se-á que no dia de nossa entrevista lhe expliquei juntamente com meu esposo a perseguição de que eu era objeto por parte de nossa avó, a avó de meu marido, que desencarnou faz 13 ou 14 anos, começando a sentir os efeitos de seu ódio por mim ao acabar de estar no espaço 3 anos, continuando desde então sua perseguição com uma tenacidade que raiva e inverossímil, tanto física como moralmente, e também nos bens materiais. Tanto é assim que, se não tivesse a sorte de conhecer o Espiritismo e de entrar em contato com bons espíritas, seguramente que, dados os golpes que temos recebido desse espírito, teria sucumbido, sem levar à prova a feliz término. Graças que temos também bons amigos invisíveis que nos deram e nos dão seu valioso auxílio, pois de todos necessitamos. Esqueci-me de dizer-lhe que, quando a tensão é muito grande, minha filha Inês, que há 3 anos desencarnou, quando completaria 2 anos, vem dar-me alento, pois sabe-se que é um espírito muito elevado, porque com sua presença faz retirar o espírito rebelde que me persegue e dá forças que me repõem e me induzem a perdoar e até a querer a meu perseguidor. Feita assim a narração em rápidas pinceladas do que me acontece, atrevo-me a pedir-lhe um favor que agradecerei eternamente. E é que, quando tenha a oportunidade, consulte o guia de seus trabalhos para ver se diz o que há entre esse espírito e eu, que poderá haver entre nós, que poderá haver entre nossa avó e nós, que causa há no passado para que o efeito do presente seja tão triste e tão angustioso. Creio inútil dizer-lhe que não nos move pueril curiosidade, mas sim o desejo que temos de fazer progredir, de fazer as pazes com esse pobre espírito que, se chegar a conseguir, considerar-me-ei completamente feliz. Sofro tanto. A carta de Teodora impressionou-me profundamente, porque me faz recordar seu anterior relato, que era verdadeiramente comovedor. Porque é evidente continuamente ver sua avó com as mãos tocando-lhe o pescoço, querendo estrangulá-la. Quantos mistérios, quanta sombra guarda a noite do passado. Ante o padecimento de uma família tão, não titubeei em perguntar aos meus amigos invisíveis que a Teodora, porque Teodora tem que sofrer tanto, e me responderam o seguinte. Para responder devidamente à tua pergunta, teríamos que dar uma série de comunicações sobre a história de Teodora. Mas por hoje, dissemos que quando o tribunal do Santo Ofício ditava suas horríveis leis, um de seus mais poderosos juízes confessava ao melhor da nobreza espanhola residente na corte. Naquela época, Teodora era uma jovem formosíssima que devia unir-se em matrimônio a um homem digno dela, e antes de receber a bênção nupcial foi confessar seus inocentes pecados com um temível inquisidor que, ao escutá-la, perdeu por completa razão e jurou fazê-la sua. Ao levantar-se Teodora, prostrou-se diante do confessionário, seu prometido, e o confessor empregou suas más artes para cobrir de infame a honra imaculada de Teodora, não conseguindo se ouvir um intento, porque seu futuro marido estava convencido de que sua amada era um anjo disfarçado de mulher. Trocaram impressões os dois enamorados e trataram de efetuar o enlace quanto antes. Mas antes de levá-la a cabo, Teodora foi acusada de herege e atiraram violentamente do lar paterno. Mas seu prometido, que era um homem muito influente, pôs em jogo seu poder, empregou grandes somas em comprar agentes e carcereiros, e Teodora pôde sair de sua prisão, fugindo para o estrangeiro, onde efetuou seu casamento, o que enlouqueceu e deixou raivoso seu perseguidor, que não pôde vencer a resistência de Teodora. Esta foi
feliz com seu esposo, mas não pôde voltar à Espanha, até que morreu seu feroz inquisidor, que no espaço não se inteirou de sua morte. Continuou acreditando que vivia, odiando e desejando possuir Teodora. O inquisidor voltou à terra e Teodora também. Viveram sob o mesmo teto. Quando Teodora contraiu o matrimônio, sua avó continuou sentindo por ela incompreensível aversão. Deixando finalmente a terra, na maior perturbação, tardou em saber de sua desencarnação. E quando reconheceu o estado de seu espírito, redobrou seu ódio contra Teodora, materializado por completo. Lhe faz todo o mal que pode, e graças ao esposo que ela teve em sua anterior existência, e que nessa encarnação foi sua filha Inês, espírito de grande potência, ajuda muito sua mãe e a fortalece para resistir à horrível perseguição de um espírito completamente materializado, dominado por paixões mais violentas. Teodoro e o espírito de sua filha Inês devem trabalhar sem descanso para fazer compreender ao inquisidor de ontem seu verdadeiro estado, aconselhando, exortando e perdoando suas ofensas. É um louco que deve curar e apiedar-se. Em outra comunicação te direi algo mais sobre a história de Teodoro, espírito forte, digno, valente, que se pecou na noite do tempo, chegou depois ao heroísmo, ao sacrifício para defender sua honra. Sabe sofrer agora, porém deverá saber perdoar e depois amar seus inimigos. Tudo o que é bom chegará a conseguir, porque tem vontade e desejo de progredir. Adeus. Quanta sombra guarda o passado. Felizes os espíritos que podem ver entre os véus de ontem e contemplar os esplendores do sol do porvir. Bendita mil e mil vezes a comunicação de além-túmulo. A humanidade já não caminha às cegas, já vê brilhar no Oriente o astro da verdade. Reencarnação e Vida, da média espanhola Amália Domingues Soler, capítulo 36, Amor Eterno. Quantas dores se sofrem neste mundo, que sombria mansão é a terra. Quantos infortunados me fazem participar de suas penas. Eis aqui os fragmentos de uma carta que acabo de receber. Faz aproximadamente uns 9 anos que está reclusa em um manicômio uma neta minha. Conta agora 13 anos. Seu estado é o mais triste que a mente humana possa conceber. É uma verdadeira automata, impossibilitada de ambas as extremidades, surda e muda, sem conhecimento nem raciocínio, de nenhum gênero. E nesse estado ela ali permanece, pois seus recursos neste momento não me permitem tê-la ao lado conforme meus veementes desejos. Sinto por ela um carinho e uma afeição tão imensa que francamente não tem explicação e me faz sofrer horrivelmente o fato de ter que ir visitá-la, já que minha presença lhe é completamente indiferente, sofrendo meu espírito de maneira espantosa. Por tudo lhe digo, suplico encarecidamente que peça ao guia de seus trabalhos alguns pormenores sobre a história passada desta infeliz criatura, a qual relação existe entre ela e mim. Não deixe de atender meu pedido. Creio no espiritismo, na realidade das encarnações sucessivas, e necessito tranquilizar meu espírito com uma nova revelação. O pedido de um ser que sofre sempre foi sagrado para mim. Assim é que procurei perguntar a um espírito sobre esses dois seres infortunados e me respondeu o seguinte: é justa a ansiedade e a perplexidade desse irmão que recorre a ti pedindo auxílio, e como ao que pede dá-se, escuta atenta minha comunicação. A menina paralítica de hoje, surda, muda, a idiota ao que parece, pois não o é na realidade. Para maior tormento seu, foi em sua última encarnação personagem celebre por seus feitos. Nasceu em Espanha e foi o assombro das pessoas por sua destreza, por sua audácia
por sua ousadia, por sua temeridade, arrastando os maiores perigos, para assaltar os caminhantes e atacar as moradias senhoriais, para apoderar-se de tesouros os mais escondidos. Era um bandido terrível. Os governantes mais importantes capitulavam diante dele. Era um homem arrogante, com a formosura de anjo das trevas. E como era de nobre estirpe, seus modos, quando lhe era conveniente, eram os mais distintos que pudesse desejar a dama mais exigente. Assim é que não é nada estranho que enlouquecesse por ele uma jovem de muito boa família, que ele tirou do lar e levou-a muito longe para evitar reclamações e sérios desgostos com os pais dela. A jovem seduzida tarde compreendeu o mau passo que havia dado, mas o queria tanto, estava enamorada dele, que se propôs a convertê-lo e fazer do feroz bandido um homem de bem. Entretanto, todo o seu empenho foi inútil. Ela era muito cristã, acreditava na eficácia dos jejuns e das penitências, e se propôs cilícios. Martirizou o seu formoso corpo para redimir o homem que amava. Este cansou-se de seus sermões e lamentações, e depois de cometer um roubo em quadrilha e matar vários dos roubados, disse a um de seus companheiros: a mulher que nos segue há tanto tempo nos estorva. Cada dia se torna mais escrupulosa e mais devota. Faze com que desapareça para o bem de todos e ganhemos tempo. O bandoleiro cumpriu as ordens de seu capitão, e em lugar despovoado, onde a terra estava sulcada por fundos buracos, num deles atirou a jovem namorada, boa e crente, que se converteu em uma redentora, e, como é natural, a crucificaram. Mais tarde, no encontro com gente armada, morreu parte dos bandidos, entre eles o capitão, que ao chegar no espaço foi recebido pela sua redentora, disposta a ser seu anjo tutelar, pois o queria muito. Estiveram bastante tempo no espaço, e ela o foi preparando para começar a saldar suas contas, e tanto empenhou-se em sua conversão, e tanta luz lhe deram outros espíritos, que o bandido de ontem é a menina de hoje, a paralítica. Tanto correu para cometer horríveis delitos, que hoje não pode mover-se, nem pode falar com quem ontem falou para ditar sentenças de morte. O avô angustiado que visita sua neta, e esta não o reconhece, é sua vítima de ontem, a que quis ser sua redentora, espírito de amor, espírito de luz, que a seguirá sempre, até convertê-la em um ser superior. Seu amor é imenso, dele não tens a menor ideia na terra, onde os amores são flores de um dia, ilusões passageiras, fogos que tão rápido se acendem como se apagam, e o amor desse espírito chegará ao sacrifício, sem sentir desfalecimento. O acompanhará sempre, sustentará em seus braços, e em todas as suas encarnações estará enlaçado a ele, de uma ou de outra maneira. É durante o sono, e durante o sono murmurará em seu ouvido: coragem para saldar tuas dívidas, muito pecaste, mas tem a eternidade para regenerar-te. Irei contigo, não estarás só, serei tua mãe, tua irmã, tua esposa, tua filha, me enlaçarei contigo. Em todos os parentescos terrenos e no espaço serei tua estrela polar, te guiarei eternamente a luz e a verdade. Muito mais te dirá sobre o amor desse Espírito, que é um enviado de Deus para engrandecer um culpado. Os enfermos são os que necessitam dos médicos celestiais. A Deus. Que tormosa é a missão dos espíritos que amam. Se não fosse por eles, que seria dos terrenos? Pois na maioria temos uma horrível história, não é não? Pergunta. Felizes dos espíritos que amam, e destosos também os que são amados. Reencarnação e Vida, da média espanhola Amália Domingos Soler. Capítulo 37. Tudo tem sua causa. Uma das catástrofes que mais me impressionaram são os incêndios. 2 vezes em nossa vida nos vimos ameaçados pelo fogo e uma vez pela água.
em uma das muitas inundações que sofreu Sevilha, e nos horrorizou muito mais o fogo que a água, e esta subia sem parar, convertendo o pátio de nossa casa em um grande lago, onde nadavam os móveis das casas baixas, produzindo em nosso ânimo um efeito tão doloroso, aquela negra água, que se fosse sangue não nos teria espantado tanto. Mas em meio de tudo, nossa dor era tranquila e nos deixava completamente livre o pensamento. Nosso ser lá que descia e pensávamos na morte próxima em aturdimento. Parecia que nos preparávamos para um sacrifício forçado. Víamos o cumprimento de uma lei fatal e dizíamos como os maometamos. Estava escrito. Quando nos vimos livres daquele perigo, olhamos sem horror o lugar onde estávamos expostos a morrer. Mas quando em Madrid, estando uma noite entregue ao sono, ouvimos altas vozes que gritavam fogo. A emoção que experimentamos não temos palavras para descrever. Cremos que, se tivéssemos que subir ao patíbulo, não poderíamos sofrer mais. Quando saímos na sacada e vimos a larga rua cheia de coches que conduziam as bombas, soldados, bombeiros, uma multidão imensa que gritava ao mesmo tempo, ficamos de tal modo abatidos que, apesar de não ser um incêndio em nossa casa e até de estarmos deles separados por uma rua, as chamas pareciam envolver nosso ser. Víamos que estávamos longe, entretanto, seu terrível calor que queimava as entranhas, e durante muito tempo, até quando alguém acendia um fósforo, sentimos dolorosa emoção, que ocultávamos porque diria que era criancice. Mas nos impressionávamos, e isso era mais forte que qualquer razão sensata. Agora compreendemos perfeitamente que talvez pagássemos alguma dívida, porque, sem querer, sofríamos extraordinariamente. Dadas essas ligeiras explicações, não estranharão os leitores que sempre que lemos o relato de algum incêndio, todo o nosso ser se comove e sentimos profunda compaixão, tanto pelos que morrem queimados como pelas famílias das vítimas, que deverão guardar uma terrível recordação dessas mortes violentas, que trituram e despedaçam o corpo, impressionando tão profundamente o espírito. Conforme nos assegura alguns seres de além-túmulo, os que deixam seu envoltório no meio das chamas ficam com seu perispírito em um estado tão sensitivo que durante muito tempo, apesar de suas cinzas terem desaparecido da terra, para eles existe a chama devoradora que consumiu seu corpo. Tão aguda é a dor dos que morrem carbonizados, mas também nos disseram, e isto nos consola, e achamos muito lógico que muitas vezes o espírito, no uso de seu livre-arbítrio, ainda que tenha uma terrível dívida para pagar, não salda sua conta até que tenha criado um número de afeições suficientes para que estas lhe prestem consolo no meio de sua agonia, para que ao morrer não se encontre só, lutando com suas terríveis dores, e seres amigos o procurem afastá-lo do lugar de seu tormento, como este consolo é ganho legitimamente, posto que é consequência de suas boas obras, sacrifícios e abnegações. Tudo ameniza a pena, é natural que pague estritamente o que deve, mas não aumenta seu sofrimento. Porque ocorre o que acontece na terra, os dois que se arruinaram por exemplo, perde sua fortuna e trata por meio de seu trabalho não de recuperar suas riquezas, mas sim de não viver na miséria. E calando tolos orgulhos e insensatas vaidades, não se envergonha de executar os trabalhos mais humildes, nem de servir a um amo, ainda que tivesse tido numerosa criadagem, e ainda que não viva bem, ao menos não sofre nem a fome nem o frio, nem a sede, a fim de alguns anos quase chega a viver em melancólica tranquilidade. Vive pobre, mas não desesperado. Ao contrário, o que se arruína e se desespera, joga tudo por tudo, fazendo negócios ilícitos, entregando-se à fraude, a toda sorte de desacertos. Finalmente chega um momento que lhe falta recursos para sustentar-se.
e apoiando uma pistola em sua fronte, morre maldizendo uma existência que não lhe proporcionou mais que dores. A mesma coisa sucede a um espírito que tenha cometido um crime. Se reconhece culpado e tratar de corrigir, pedindo encarnações para exercer o bem, quando chega a hora de sofrer a dor, que a outro fez sentir, seu tormento não será mais que momentâneo. Porque os espíritos lhe devem um benefício e virão alentá-lo e consolá-lo. Diverso do anterior, o espírito rebelde que sofre seu crime aumentando o algarismo e sua conta, cometendo novos desacertos. Quando chega a hora de pagar olho por olho, dente por dente, encontrar-se-á só no meio do naufrágio, sem ter uma tábua onde possa agarrar-se, porque o que não se ganha não se obtém. Se tem que sofrer o martírio do fogo, crerá em sua desesperação que o inferno das religiões positivas é uma realidade, visto que sente todas as torturas que a tradição religiosa assegura existir no inferno. Assim é que quando no incêndio morrem algumas ou muitas criaturas, como acontece quando se queima um teatro cheio de espectadores, nosso pensamento não se fixa somente no momento terrível em que as chamas, a confusão e a impaciência proporcionam a morte a centenas de indivíduos. O que mais nos horroriza é o amanhã daqueles infortunados. Porque como não sabemos em que altura moral se encontravam, não podemos calcular o alívio que podem achar nos seres de além-túmulo. Ultimamente, os jornais trouxeram a descrição de um incêndio ocorrido em Granada. A Gazeta de Catalunha, de 9 de fevereiro, dizia assim: havia sido uma quinta-feira, um dia de muito trabalho na casa de Dr. Juan Granizo, honrado comerciante de secos e molhados na rua São Matias. Às 10 da noite terminaram de salgar as carnes de porco, e o casal e seus 8 filhos, 4 mulheres e 4 varões, descansavam ao calor do fogo, ao redor de uma mesa. Às 12 da noite, a mandado do pai, foram deitar-se as crianças. Vamos cair na cama como uma pedra num poço, disse a de 14 anos, que estava muito cansada. Eram 2 ou 3 da madrugada, quando o guarda noturno notou um clarão por dentro do armazém. Chamou e não responderam. Todos estavam dormindo profundamente. Pouco depois, a fumaça denunciava o aumento do fogo, e um pouco mais tarde ouviu-se uma terrível explosão. Pelas frestas das portas apareceram grandes labaredas e tiveram que arrombá-la. Ao despertar Granizo, já não se podia sair pela porta. Chamou sua mulher, pegaram a criança de peito e subiram à parte alta da casa, onde também se reuniram os 2 varões maiores, salvando-se todos pelo terraço superior da casa vizinha, em roupas de dormir, aterrorizados. A mãe, especialmente, chegou em estado gravíssimo, produzido pelo terror e uma forte hemorragia, chorando e gritando pelos filhos. O pai não podia falar, ninguém podia ter ideia de tudo de horrível e espantoso daquela realidade. Na rua espalhou-se a notícia de que havia ainda 5 crianças na casa. Quando os bombeiros e soldados combatiam o fogo que ameaçava as casas vizinhas, alguns subiram para salvar as crianças, mas uma horrorosa explosão obrigou-os a atirarem-se pelas sacadas, resultando ferido 3 ou 4 bombeiros, um soldado e um empregado da hospedaria de Simanéias. Passada a confusão, chegaram 2 homens depois de romper a separação da peça contígua ao dormitório e acharam um cadáver carbonizado de angústia. A jovem de 14 anos, que fugindo da morte subiu entre um instante. Então já amanhecia, o fogo propagou-se à hospedaria de Simanéias, que desalojou como pôde todos os ossos, chegou a queimar a porta de uma casa em frente.
Nisto afundaram os andares principal e segundo da casa de granizo, e perdesse a esperança de salvar as 4 crianças, cujos cadáveres destroçados e carbonizados foram mais tarde encontrados. O de encarnação, de 17 anos, tinha nos braços seu irmãozinho de 7. O cadáver de Carme, de 11 anos, faltava uma mão e a cabeça. Todos eles, menos a primeira, tinham as pernas separadas do tronco. Os prejuízos foram grandes, pois não se pôde salvar nada. A hospedaria também ardeu, exceto os móveis, e a biblioteca numerosa do filho do dono foi devorada. Assim, os livros e as edições de 3 obras importantes do catedrático de geografia daquela universidade, senhor Artério, como os originais de sua história do Oriente e Roma, fruto de longas vigílias e outros 1000 documentos. Na casa do senhor Godoy, perderam-se também os rascunhos de uma obra de medicina, que custaria 5 anos de trabalho, muitas sacas de trigo, bastante azeite e outras 1000 coisas, sem contar obras e documentos. As perdas foram calculadas em 60.000 duros, a moeda da Espanha na época. Esse infeliz sinistro teve como resultado 5 crianças mortas, 8 feridos e contundidos, pois houve 2 mais, um pai e mãe enfermos, o que é pior, da razão. Quando souberam da atroz realidade, sequer compreendiam o que lhes falavam. O noivo de uma das jovens mortas ficou doente ao saber a terrível notícia. Creem que a causa do fogo deve ter sido o incêndio de uma das caixas de fósforo, que por esquecimento o dono não guardou em uma lata. Esta relação nos impressionou dolorosamente, pensando nos pais da vítima, que naturalmente julgaram que eram joguetes de um terrível pesadelo, perder 5 filhos em breves segundos. Entre eles 3 flores formosas, no mais risonho da vida, encarnação de 17 anos, quando se preparava para casar. Angústias de 14 anos, menino que sonhava em perder suas asas de anjo para converter-se em mulher. Carmen, de 11, que ao dormir talvez pensasse em suas bonecas. Que horrível despertar! E quanto mais embebidos estávamos em nossas reflexões, o espírito guia de nossos trabalhos literários assim nos diz: não te ocupe somente de lamentar o fato, é necessário que escreva algo sobre esse acontecimento. Sabes por quê? Pergunta. Porque os pais da vítima necessitam de consolo. E é indispensável despertar sua atenção sobre a comunicação de além-túmulo, para que se relacione com os seres que acreditam perdidos para sempre. Os espíritos que deixaram na chama seus envoltórios encontram-se em bom estado porque já haviam feito um grande progresso. Esperaram para saldar sua terrível conta alguns séculos, dos quais trabalharam sem descanso, criando simpatias espirituais que agora lhe sirvam de alívio. Porque não tiveram que sofrer mais que aquelas dores que teriam que experimentar, visto que estes espíritos em outro tempo se compraziam em ver queimar seus semelhantes. E não te caiba duvidar que esses terríveis sinistros, esses incêndios espantosos nas quais se verifica a imigração de centenas de milhares de espíritos, não são outra coisa que expiações, saldos de contas atrasadas, pagamentos vencidos, que não há outro remédio que pagá-los. Podeis ser muito bons, podereis ser baluartes do progresso, mas se antes de possuir virtudes comprazeste no mal alheio e fizeste padecer outros, tende que sentir suas mesmas angústias. Porque assim como nos recompensam com um bom desejo em favor do outro, do mesmo modo a justa lei das compensações nos devolvem gemido por gemido, tortura por tortura, dor por dor.
Quando a Inquisição levantou em Sevilha seu terrível tribunal, os espíritos que sucumbiram em Granada estavam em Sevilha. Sei muito bem sua história, porque laços íntimos me unem a eles. Naquela época eram mulheres de mais alta nobreza de Andaluzia, que bateram palmas quando viram arder a lenha para os infiéis. Com suas roupas e couraças iam ao encontro da fogueira, agitavam lenços, aclamavam os verdugos e proporcionavam muitas vítimas ao santo ofício, até de sua família, levadas como estavam do zelo religioso, e além disso, querendo apagar com a morte as marcas de seus erros. Atendo-se ao refrão de que o homem morto não fala. Quantos crimes se pouparia a humanidade se compreendesse que atrás do túmulo não termina a vida e que as mortes violentas não davam mais resultado que adquirir enormes responsabilidades ao que as causa e atrai sobre si implacáveis e quase imperecíveis ódios. Os espíritos a que me refiro tenho a satisfação de haver trabalhado em seu adiantamento, sendo-lhe mais fácil a vitória, por não serem eles de grande perversidade. Há espíritos que, mesmo ao cometer crimes, são dominados pelas circunstâncias, subjugados por religiões que tanto imperaram na humanidade e tão fundos abismos a conduziram. Esses espíritos chorados por seus pais e amigos na atualidade merecem um sentimento que despertam, porque têm virtudes, amam grandemente a família que deixaram na terra e desejam comunicar-se com ela para acalmá-la. Por isso eu, valendo-me de ti, digo a esses pais sem consolo: pobres almas feridas, escutai-me. Não é triste vossa atual situação, não é tão triste vossa atual situação, não é tão horrível. Aquelas jovens formosas, aquelas flores louçãs que embalsamaram com vida, não perderam seu embriagador perfume. Seus corpos foram carbonizados, mas sua posição e seu perispírito, envoltório menos grosseiro que seu corpo material, existe envolvendo o espírito. Esse existe envolvendo o espírito. Ou melhor, assimilando-se a ele, unindo-se à sua irradiação, ostentando sua formosura sem haver perdido nenhum de seus encantos. Antes, aumentando-os, porque o corpo material, por mais formoso, nunca tem a celeste beleza do espírito, por ter maior densidade. A beleza espiritual não podeis compreendê-la. Entretanto, apresentes, dando aos santos refulgentes. Auréolas. Pois bem, essa luz que forjais é um débil reflexo da atmosfera luminosa que rodeia os espíritos, que se engrandeceram por imenso amor, que não pouparam meios de serem úteis à humanidade. Pobres almas feridas, vossa razão enfraquece, não é para estranhar, porque, ao que parece, sofreste uma irreparável perda. Mas crede-me, vossa dor encontrará lenitivo se estudar de as obras espíritas e tratar de vos comunicar com vossas filhas, que anseiam por vos consolar, fortificar e alentar. Poucas famílias se encontrarão nas mesmas condições que vós, porque não são todos os que partem se comunicam. Nem todos os que ficam são tão amados. Nesta ocasião se reúnem muitas circunstâncias, todas favoráveis para melhorar a vossa pena. Pois podeis comunicar-se com vossas filhas, que hoje deploram vosso consolo. Vos acariciam e murmuram: despertem, não nos veem, pergunta. Não nos sentem, pergunta. Pobres almas feridas. Por mais que isso pareça impossível, os mortos vivem, os mortos estão conosco. As chamas tudo consomem, menos os espíritos e o perispírito, que servem para a alma manifestar-se no espaço, como o corpo serve para manifestar-se na terra. Nas trevas da dor vos consumiste, mas a aurora do amanhã coroa vossos horizontes. Abri os olhos e olhai, prestai atenção e ouvi. Eu vos prometo que, se não estáis mortos na desesperação, ressuscitareis na esperança.
Nada há impossível. O que vos pareça estar fora das leis naturais, realmente não está. Unicamente o que sucede é que vós ignorais o plano e o método dessas leis, que são muitas na natureza e escapam à vossa penetração, mas nem por isso deixam de ser fixas e imutáveis. Amália, trabalhemos pelo bem desses espíritos, que hoje choram em Granada, terra de flores, cujo solo foi fecundado com sangue e lágrimas. Que expiações terríveis há neste planeta, mas não tenho dúvidas, todas são merecidas. E vos resistis por crer assim, mas nem por isso tudo deixa de ter sua causa. Recorda-me, quando estive na Terra a última vez, escrevi grandes volumes. O espírito do Padre Germano, o espírito guia dela, que diz que o nome dele é Padre Germano, ele está dizendo que ele, quando estava na Terra, escreveu grandes volumes, né? Encerravam meu pensamento, que para mim era tesouro. E quanto mais satisfeito eu estava com o fruto de minhas tarefas, sem saber a causa, a biblioteca pegou fogo. E em menos de 60 segundos ficou reduzido a cinzas meu trabalho, os desvelos de minha vida. Muito sofri com isso e senti ainda mais que talvez fizera sofrer, porque já tinha a clara intuição de que vivera antes e resignado deixei a terra, constatando que existia. Quando minha razão dominou meu novo estado, vi minhas passadas existências e encontrei a causa da destruição de meu trabalho. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Eu havia atirado ao fogo 1000 volumes, frutos de vigílias dos sábios, e eu, na destruição da primeira biblioteca que se fundou na Alexandria por Ptolomeu Sóter, o espírito do Padre Germano está dizendo que quando ele estava na Terra, ele foi um dos caras que mandou tocar fogo na primeira biblioteca de Alexandria. E ele, quando escreveu o volume, quando estava nessa encarnação última dele, a dele que ele desenvolveu os volumes, pegou fogo. Tomei parte muito ativa em outras encarnações, continuei destruindo os frutos maduros do saber humano. Em muitas existências mais razoável, consagrei-me a escrever. Mas nunca minhas obras saíram à luz, sempre o fogo as destruiu. Quem fez, que o pague. Aquele que gozou da destruição do maior bem da terra, que é uma boa biblioteca, não merece perpetuar seus pensamentos. Estes devem perder-se, como se perdem as marcas no homem, como se perdem as marcas do homem na areia. Trabalhe, Amália, não descanseis nem um segundo. Propague o espiritismo, porque essa filosofia será a redenção da humanidade. Sabe por quê? Porque evitarás grandes abusos, atos puníveis, dos quais sofrem as consequências, por viverem maus terrenos. A fraude os seduz, a hipocrisia os alegra. Vossos costumes deixam muito a desejar, já é hora da regeneração. Não vos canseis de viver na sombra? Pergunta. Não vos entristece ver vossos gênios, que se por um lado chegam ao céu da sabedoria, por outro descem até perder-se no abismo? Pergunta. A verdadeira vida é mais harmônica, mais apreciável. Vossos dias sem calma, vossas noites sem sono, são resultado de vossos anteriores desacertos. Não há demonstração da vida que nos foi dada para altos fins. Olhando a formosura da natureza, o encanto e a perfeição das espécies. Não vos angustia olhar o homem que sempre está em desacordo com as manifestações de sua inteligência e de seu sentimento? Pergunta. Estudai, inquiri, perguntai, não perca as horas em passatempos vãos, empregai-os em úteis trabalhos e evitareis inumeráveis sofrimentos. Vereis a diferença de caminhar entre abrolhos ou entre flores. Todos os condenados sonham com o indulto, que pode minorar suas penas. Vós não sonhais com a vida melhor? Pergunta. Sim, sonhamos, bom espírito. Estamos agradecidos à providência, porque nos permite comunicar-nos contigo e com outros espíritos, dando-nos facilidades para transferir vossos pensamentos, aos quais enlaçamos nossas ideias, como se enlaça a era humilde a árvore gigantesca. Quanto é consoladora a comunicação de além-túmulo. Somos felizes porque
Ao nos ferir um infortúnio, podemos dizer com íntima convicção: tudo tem sua causa. Procuremos ser bons e seremos felizes. Queira Deus que estas linhas que escrevemos sob inspiração de um espírito atraiam a atenção de uma família que vive ao pé do alhambrar e duvida de Deus e de sua eterna justiça. Foi ferida nos seres mais amados de seu coração. Só o Espiritismo poderá acalmá-la. Só a comunicação dos Espíritos que os deixaram sofrendo a dor das dores poderá fazê-los sorrir e bendizer a grandeza de Deus, dizendo com imenso júbilo: a morte não existe, a vida irradia no infinito, que formoso é o futuro da humanidade, louvado seja Deus. Reencarnação em Vida, da médium espanhola Amália Domingues Soler.